imagina agora eu, cara que começou entregando documento contábil na chuva, tomando chuva na cabeça, trabalhando sem remuneração, passando altos perrengues, hoje eu tô na Microsoft. Tem um ponto que eu acho que é relevante, que eu acho que tem a ver com criação de caráter e uma das dificuldades que também me formou, digamos assim. Minha infância. Com 6 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai porque ele teve problema de alcoolismo. Desde quando que... Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai sofreu um assalto e levou 6 tiros, eu acho, sei lá, na perna e nas costas. E daí ele decidiu, quando eu tinha 1 ano de idade, se mudar pra Joinville. A gente morava em São Bernardo do Campo. E foi pra Joinville. Eu acho que quando eu tinha uns 2 anos, a minha mãe engravidou do William, meu irmão mais novo. E aí meu pai já tava com problema de alcoolismo. E ela divorciou dele quando eu tinha cerca de 6 anos. Quando eu tinha 6 anos. E daí quando tinha... Eu não lembro se era 9 ou 11, eu acho que foi com 9, ele veio a falecer. E então, a minha mãe, tipo, ganhava... Eu acho que ganhava, tipo, 300 e pouco, 400 reais por mês. Pra cuidar de mim e do meu irmão. Então, desde cedo, eu, tipo, tinha que se virar nos 30 lá. Não tinha... Graças a Deus, assim, a gente teve muita gente boa no nosso caminho. As vizinhas, a Dinha, o Dili, o Dinho, que eram meus vizinhos ali que acabavam cuidando da gente. E depois, quando eu fui ficando mais velho, o pessoal que era... onde minha mãe trabalhava de zeladora, que era o dono da Máximo, um amigo que era Cabral, que depois, até hoje em dia eu trabalho no projeto de pesquisa dele, que infelizmente os dois faleceram, o Aurélio e o Cabral. Eles acabaram, tipo, me ajudando no caminho, assim, não só da questão de arrumar emprego, por exemplo, mas principalmente na questão de exemplo, modelo de, tipo, que estudando... Eu não esqueço que quando eu era mais novo, o Cabral pegou e falou assim, se tu for estudar na escola Tupi e tal, se dedicar e estudar, eu posso conseguir uma bolsa pra ti, não sei quem foi morar na Itália porque estudou lá. A escola Tupi é uma escola boa que tem técnica lá de Joinville. E eu tentei. Eu estudei lá, eu paguei o meu curso quando tava... Eu não, provavelmente minha mãe. Ou era eu? Acho que minha mãe deve ter pago o meu curso quando eu tava na 8ª série, para eu poder entrar como no primeiro ano. E daí eu estudei no primeiro ano, eu ia de bicicleta, uma distância grande também, tipo, eu acordava de manhã porque não tinha dinheiro pro passe. E levava sanduíche dentro da mochila. Até lembro de uma cena, tipo, eu fiz sanduíche quente, coloquei dentro da mochila, o pessoal ficou tirando sarro porque tava com cheiro de sanduíche dentro da mochila, dentro da sala de aula. E na realidade é que não tinha dinheiro pra comprar lanche lá. E muitas vezes quando não dava pra ir de bicicleta, eu voltava a pé. Porque, tipo, eu tinha ido de ônibus e acabava voltando a pé. E, tipo, era coisa de 1 hora caminhando. Então, eu acho que esse tipo de coisa acabou... Então isso foi quando eu tinha 15 e logo depois eu fui virar o contínuo, né? Trabalhar na área de contabilidade, entrega dos documentos contábeis. Esse tipo de coisa que vai mudando a pessoa, né, cara? Então, quando, por exemplo, quando tenho uma dificuldade, eu sempre fico pensando assim, em aonde eu tava e onde eu cheguei. Então, por exemplo, na época que eu tive dificuldade na UDESC, que eu ficava me comparando com meus outros amigos, eu ficava pensando assim, comparado com aonde eu tava e o pessoal que estudava comigo, eu tô melhor ou tô pior do que antes? Eu tô indo no caminho certo ou tô fazendo alguma coisa de errado? Eu acho que é isso, assim, tipo, é isso que me guia. Porque se tu se comparar, cara, sempre vai ter alguém mais bonito, alguém mais rápido, mais inteligente, com mais dinheiro. Não adianta. Sempre, se tu se comparar com qualquer pessoa, tu sempre vai encontrar alguém melhor que você. E então, eu acho que o principal é tu focar, definir as tuas
os teus objetivos, porque aí tu consegue estar em paz contigo mesmo, sabe? Tipo, então, pô, fico orgulhoso demais da história que eu tô criando. Acho que é isso que faz o que é felicidade. Acho que é esse tipo de coisa. Vamos para a sessão drama agora. Vou falar um pouco sobre como é que foi a minha vida profissional, como é que comecei e como é que eu cheguei aqui. Vamos lá, então. Meu primeiro emprego eu deveria ter... Eu não tenho certeza agora se eu tava com 15 ou 16. Eu acho que eu tava com 15 aqui. Foi de contínuo, entregador de documentação de contabilidade. Então, eu tinha 16, eu entregava de bicicleta e tomei muito banho na cabeça, né? Banho de chuva na cabeça. Porque... como sou de Joinville, então... bastante chuva na cabeça. Então já dá uma ideia de como é que eu comecei, porque o pessoal, tem gente que acha que eu nasci já top, playboy. Meu amigo falou que ele achava que eu era playboy, então tá, né? Vamos ver então aí a história. E daí fui demitido porque um carro me acertou e o pessoal achou ruim, enfim. Daí eu fiquei uns meses parado e daí quando eu fiz 16 eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Vist, que trabalhava com tubos lá em Vila Nova, em Joinville, tubos de escapamentos. E daí, em paralelo, eu peguei e pedi pra trabalhar no IT deles, trabalhando na informática sem remuneração. Então eu pegava a bicicleta e eu andava tipo... depois eu posso pegar e dar uma olhada na distância. Deixa eu até pausar o vídeo que eu vou ver a distância aqui. Então vamos lá. Cerca de 12 quilômetros de bicicleta. E o pior dessa questão aqui é o seguinte. É que eu começava às 6 da manhã. Coitado do cara que me entregava o turno, porque eu sempre vivia me atrasando. 6 da manhã, eu tinha 16 anos, eu estudava de noite. Eu acordava às 6 da manhã, eu tinha que acordar tipo 4 horas da manhã para ir trabalhar, se eu fosse pegar ônibus. Então eu ia de bicicleta, porque de bicicleta eu demorava tipo meia hora em vez de levar 2 horas. Porque quando eu pegava ônibus, eu ia com tanto sono. Depois quando eu comecei a trabalhar numa outra empresa chamada Maxima, eu comecei a trabalhar ir de ônibus. Eu não lembrava como eu chegava no trabalho, eu juro, eu não lembrava como é que eu tinha chegado. Enfim. Então, vamos lá. Daí então eu comecei na Vista de manhã, trabalhando na portaria. E trabalhando no departamento de TI, fazendo manutenção de máquina, rede, esse tipo de coisa, de tarde. E daí um amigo meu, que era dono de uma empresa de comércio exterior, me convidou para trabalhar com ele no período da tarde. Então eu parei de fazer a parte de TI na Vist e comecei a trabalhar na empresa dele de tarde e comecei a ajudar aí. Já me desenrolei na questão de fazer planilha, ajudar com Excel, Access, esse tipo de coisa. E foi aí que começou a minha carreira em programação, digamos assim. Porque o programador que trabalhava com a gente era meio devagar, eu achava muito devagar e eu falei assim, pô, vou começar a fazer minhas automações aqui mesmo, né? E comecei a fazer as fórmulas lá e tal. E comecei ali com o Access. E daí... depois eu pensei assim, cara, eu trabalhava lá, depois eu fui trabalhar full time com esse pessoal do comércio exterior e eu ficava pensando assim, cara, se eu for trabalhar com administração, é muito questão de indicação, não pelo conhecimento técnico. Então eu achava assim que era muito fácil de tu pegar e, por exemplo, era muito mais difícil tu conseguir crescer por mérito próprio e muito mais pela indicação, ou herança, ou quem indica, enfim, do que... Então, daí eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma área técnica e vou trabalhar com programação. E daí eu conheci um pessoal da Novocom e falei assim, vocês deixam eu trabalhar com vocês? Eu trabalho de graça. E daí e cara, assim, de novo, vocês viram a situação. Eu não era, minha situação financeira era bem complicado. Lá em casa, eu tinha que ajudar em casa, não era fácil. E então, chegar e falar assim, não, deixa eu trabalhar com vocês e eu trabalho de graça, era realmente uma aposta minha e convicção do que eu queria.
E no primeiro mês eu trabalhei de graça para a Novocom, tipo, estudando. E depois no primeiro mês eles já começaram a me pagar. Eles falaram assim, não, a gente vai te pagar aqui. Eu não lembro quanto é que eu recebia na época, mas enfim. Deu em torno de um ano. Daí eu entrei na Udesc, eu tava fazendo cursinho para vestibular, e daí eu lembro que no cursinho o professor pegou e tava distribuindo uma folha que era para falar sobre o que o curso fazia. E eu ia fazer análise de sistemas, porque na Udesc só tinha análise de sistemas de noite, e ciência da computação era durante o dia. E ele me deu o papel errado. E no papel tava ciência da computação. E no papel tava o salário. Na época eu lembro que a análise de sistemas, o inicial era de R$ 1.500, e o inicial de ciência da computação na época era R$ 2.500. Eu pensei, cara, se ciência da computação paga melhor, eu vou fazer ciência da computação, por mais que seja integral. E é ali que eu decidi por fazer ciência da computação em vez de análise de sistemas. E daí foi outra pedrada para mim, porque primeiro que era concorrido, e segundo que o meu amigo, por exemplo, que era o dono da empresa de comércio exterior, ele foi 4 vezes falar com a minha mãe para eu não entrar na faculdade. Porque ele falou assim, cara, ele só vai se quebrar, porque lá o cara tem que ter dinheiro, porque o cara tem que conseguir se manter e tudo mais. Mas eu fui. Daí quando eu entrei na Udesc, realmente eu percebi, eu tive um problema nos primeiros 2 semestres, porque eu começava a me comparar com o resto do pessoal que estava lá. Então tinha amigo meu que ganhava mesada, tinha carro e tinha mesada para sair, para ir pra balada, tinha carro e apartamento, enfim, e o tempo todo para estudar. E eu tinha que me virar indo de bicicleta para a faculdade, de novo, levando uns banhos de chuva, e ainda ajudar em casa. Tinha que trabalhar fazendo bico de freelancer e ajudar em casa. Enfim, lembro que eu me ferrei um monte, porque eu lembro que o computador custava R$ 3.500, e na época era complicado fazer levantar grana. E então, tipo, foi um desafio grande pra mim, mas eu fiz. E depois de um ano, eu acho, mais ou menos, um ano ou 2, que eu tava no Udesc, não, acho que eu tava no terceiro semestre, então era no segundo ano. Um amigo meu que estudou comigo, um cara que trabalhou comigo na Novocom, ele pegou e falou assim, tô num projeto legal aqui, eu quero te convidar pra trabalhar com a gente. E eu fui trabalhar com eles. Era um projeto bem bacana na época não existia Google Maps. E eu comecei a plotar o mapa no banco geográfico. Eu tava fazendo um handle, tipo, fazer a mãozinha, arrastar pra direita, arrastar pra esquerda. E depois de uns 2, 3 meses que eu tava trabalhando no projeto, saiu o Google Maps. E daí a gente fez uma integração com o Google Maps usando o banco geográfico que a gente tinha. E o objetivo lá era para que você pudesse gerenciar, ver em tempo real os ônibus da cidade, aonde que ele estava, e saber se ele estava lotado ou não. Basicamente é isso. E pelo visto, o projeto não foi para frente porque os caras, dono da companhia, não queriam mostrar que o ônibus estava sempre lotado ou que estava atrasado. E, enfim, daí eu fiquei trabalhando lá, tive a oportunidade de trabalhar com o Wallace, da Microsoft, que tinha acabado de vir, acho, da Microsoft, alguma coisa assim, ou já tinha vindo trabalhar na Microsoft no passado, enfim. E ele me indicou para trabalhar na Repom. E foi engraçado, porque eu aprendi C# usando o livro do Fábio Câmara, e foi o Fábio Câmara que me colocou na Repom, que é uma empresa de pagamentos de fretes. Então, por exemplo, se tu tem um pagamento para fazer para um caminhoneiro, e tu quer pagar metade só quando ele entregar, tu pode usar, por exemplo, uma empresa tipo a Repom para fazer esse tipo de pagamento. E daí lá eu quebrei e aos poucos eu fiquei... Vamos lá, síndrome do impostor. Meu passado, vamos lá, bem pobre, para falar o simples aqui. Era pobre, então eu acho que até hoje eu ainda tenho esse problema de, tipo, não achar que era bom o suficiente. Quando eu fui trabalhando com Wallace, por exemplo, já aumentei minha autoestima. Quando eu fui para São Paulo trabalhar numa empresa de cartão de crédito, aumentou minha autoestima. E eu vi assim, cara, se esses caras estão fazendo isso aqui, eu vou voltar para Joinville,
eu tinha um problema ali, eu tinha que decidir se eu ia terminar a ciência da computação ou não, porque eu tava trancado a faculdade. E eu realmente acreditava nos caras que tinham estudado comigo. Eu falei, cara, a gente vai abrir empresa, a gente vai destruir, porque a gente manja muito da tecnologia e vai dar certo. E voltei para Joinville e abri a Easy. E daí, enfim, trabalhei com a Easy por muito tempo, investi em Silverlight, um negócio que foi um penoso para mim, porque eu tinha investido bastante tempo e depois não virou. Comecei a desenvolver o Builder. O problema é que eu fiz projetos que eram muito grandes, assim, tipo, não era muito grandes para minha capacidade. Tipo, eu não tinha dinheiro, então a única coisa que eu tinha era recurso de eu estudar. E eu acho que, tipo, esse foi um problema, talvez. Talvez se eu tivesse trabalhado numa empresa, o meu desenvolvimento fosse mais rápido. Tipo, porque daí eu ia ter outras pessoas, mais recursos, que é o que eu aprendi e o que eu tô aplicando hoje em dia. Eu não fico amarrado nos meus amores, digamos assim, tipo, a paixão pela empresa. E ali, quando eu tava terminando a faculdade, eu peguei e fui para... Bom lá, antes de eu falar da viagem, um projeto que eu enxerguei trabalhando na imagem informática foi da questão de gestão de semáforo. E eu tentei realmente pegar e fazer o projeto de semáforo e tentar colocar isso na prefeitura. Então, vamos lá. Eu fiz um projeto, meu TCC foi gestão de semáforos usando inteligência artificial, tá? E eu tentei colocar isso na prefeitura. E não deu certo, no final dos contos, para dar burocracia que é a prefeitura. Daí, minha esposa pegou e veio falou assim, a gente vai para Disney, eu vou para Disney se tu quiser ir junto e tal, vamos lá. Daí eu peguei e vim, passei um mês aqui, 25 dias na casa de um amigo nosso, e daí eu cara, fiquei impressionado com a questão do salário, qualidade de vida que tem aqui, enfim, tu fica deslumbrado para quem vem do Brasil, pela primeira vez nos Estados Unidos. É cena de filme o tempo todo. E daí eu falei, cara, na última semana eu fui fazer um teste, se era real mesmo os salários que eles colocavam nas propagandas e tal, lá no job offers, né, no jornal. Daí eu peguei e mandei meu currículo na segunda-feira para algumas empresas aqui da região de Miami. Na terça-feira me chamaram para entrevistar, na quarta-feira eu fiz entrevista e se eu tivesse ficado nos Estados Unidos eu já tinha emprego. Eu pensei, cara, eu tenho que ir para os Estados Unidos. E assim, uma das coisas por que eu nunca pensei em vir para os Estados Unidos, eu estava me planejando para ir para a Europa, era a questão a má impressão que eu tinha dos americanos. Eu tinha uma impressão que, tipo, a questão de preconceito com o imigrante e tudo mais. E, cara, é outra realidade, não existe isso aqui. Tu até tem um pouco, mas, pô, não é o drama que eles falam, tá ligado? Tipo, Daí, 2 meses depois, vendi tudo que eu tinha lá, comprado, tinha acabado de casar, e vim pra cá. No primeiro mês foi complicado. Meu amigo falou, não, pode vir em dezembro que os Estados Unidos não param. No sonho dele, foi bem complicado para mim no começo. E daí, no primeiro mês, eu consegui pegar uns projetos trabalhando com SEO. E já de cara no primeiro mês, e na época eu tinha, sei lá, uns 3, 4 funcionários no Brasil. E já de cara eu consegui pegar tipo uns 20 projetos de SEO aqui na região de Delray. E já terceirizando pro Brasil. E ali eu já comecei a engrenar. E daí, tipo, era longe, era tipo... eu tentei de transporte público, tipo, demorava 1 hora. Porque transporte público aqui na Flórida é horrível. Tipo, não é ruim de qualidade, é ruim de tempo. Tipo, tem um a cada hora. É horrível. E nada é conectado, tu tem que pagar, tipo, pra cada transição que tu faz. Então, o mais barato é comprar um carro. Vendi o Gol que eu tinha no Brasil, ou acho que eu vendi por R$10.500, e comprei um Passat Turbo 2001 aqui, que eu fiquei um tempão. Foi o Passatão, nossa, meu. E fiquei com um carro simples, cara. Tipo, o carro não era
comparado com o padrão americano, era bem basicão, velho, digamos assim. E fiquei com ele, porque como eu não sou cidadão, não tinha score, não tinha crédito para poder comprar um carro financiado, nem nada do tipo. E fiquei ali na batalha durante uns 6 meses, fui pro Brasil, entreguei o meu TCC, voltei para cá e tô até hoje aqui. Daí depois que eu voltei para cá pela segunda vez, eu não estava mais trabalhando com o pessoal do SEO, mas eu estava trabalhando com alguns projetos no Brasil e eu estava trabalhando com uma empresa de instalação de banheiro, que aqui tem, esses preços são bem especializados, então eles só trabalhavam com a parte de banheira, shower, esse tipo de coisa. E eu estava fazendo um CRM para eles, então eu fiz as contas e pensei, eu indo para lá eu consigo me pagar, consigo me manter com a questão desse projeto que eu tenho e os outros projetos que eu tinha no Brasil. Aliás, a primeira vez que eu vim para cá, logo 2 meses depois, eu vim em setembro de férias e depois 2 meses depois eu vim de vez, 2013. Um cara falou assim, não, pode vir que eu tenho um projeto para ti. Cara, o projeto nunca rolou. E, enfim, eu fiquei bem preocupado porque na época eu ganhava em real, não ganhava tanto, não fazia tanto dinheiro e tava gastando em dólar. Então, e o pior, não tava aprendendo nada de inglês porque eu só tava em casa e não tinha nenhum americano na casa onde que eu fazia roommate, que eu dividia quarto, né? Eu tinha um quarto só pra mim e tinha outros 3 quartos na mesma casa, tinham 4 quartos, mas era tudo brasileiro. Eu não tinha um carro pra poder sair, então era um saco, porque, tipo, pegar o ônibus é uma porcaria aqui na Flórida e não tinha nada pra fazer, não tinha dinheiro pra gastar, então tava bem depressivo, tava bem deprimente a situação no primeiro mês que eu tava aqui. Mas enfim, daí, por que eu falo isso? Porque o pessoal acha que vem pra cá e é tudo fácil. Se tu tem uma indicação, se tu tem uma base, se tu tem um amigo, um parente, é bem mais fácil. Agora, se tu vem sozinho, sem conhecer ninguém, cara, é punk, velho. Não é fácil, não é simples. E não é só pra cá, é qualquer lugar. Enfim, não é moleza. E daí depois, logo em seguida, eu acho que depois que eu vim pra cá de novo, 2 meses depois eu peguei um projeto na área médica. Então comecei só pra fazer site. E daí deu 1 mês, mais ou menos, os caras pegaram e falaram assim, a gente fechou a gente tem um projeto, um portal pra fazer. E a gente tem 1 semana pra fazer o portal. Porra, 1 semana pra fazer um portal. Um portal de sistema, intranet e tal. Os caras me entregaram, isso era numa quarta-feira. Os caras se enrolaram até sábado pra me entregar a informação. Me entregaram no sábado. Daí eu trabalhei domingo, segunda, terça e na quarta-feira eu entreguei. Em 4 dias de entregado que eles precisavam, usando o builder que eu tava desenvolvendo lá atrás. E daí os caras botaram fé. Daí eu falei assim, eu consigo fazer uma integração com essa máquina. E daí eu fui estudar e tal. E um negócio fuçado pra mim, na época eu não era familiarizado com a parte de serial. Estudei a parte de serial e coloquei lá. Daí eu automatizei, cara, que os caras, assim, eles aumentaram a produção depois do laboratório em 6 vezes com menos gente. Tipo, tinha 7 funcionários, no final tinha 5 funcionários fazendo 6 vezes o volume de trabalho que tinha quando eu comecei. E, enfim, lá a equipe cresceu, a gente chegou a ter 14 funcionários trabalhando para o pessoal da Harbor. A empresa cresceu bastante, né? Porque eu acho que já tinha tipo, uns 30 funcionários lá na época. E daí eu pensei assim, eu vou focar na parte de gestão. Porque programador faz mais sentido eu pegar e contratar no Brasil. E na parte de gestão eu vou precisar melhorar aqui, né? Porque eu tô aqui nos Estados Unidos, é onde que eu consigo agregar mais valor. Até que a Microsoft pegou e me convidou para fazer a primeira entrevista. Daí eu mudei o meu foco. Eu pensei, não, se tem a oportunidade de trabalhar na Microsoft, eu vou querer trabalhar numa Big Tech. E vou tentar focar, então, aqui na parte de programação. Vou tentar fazer, e daí a gente começou a se forçar fazendo o software que eu estava fazendo lá na Harbor, para a área médica, para a clínica. Mas eu comecei a focar meu esforço em estudar de novo e ficar melhor na parte técnica. Porque nas entrevistas com a Microsoft eu percebi as coisas que eu não sabia. E o problema é esse, as coisas que tu não sabe que tu não sabe, né? Então, a entrevista me ajudou nesse sentido. E daí eu fui estudando. Mas, tipo,
é aquele negócio, a correria do dia a dia não dá pra focar só nisso, né? E eu tinha aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha do tipo assim, cara, eu nunca vou trabalhar numa Microsoft ou Google e tal, enquanto eu não conseguir minha cidadania. E daí nessa história toda, eu perdi 2 processos de Green Card, porque eu comecei, daí a Harbor Village teve problema financeiro, daí eu tive que sair, eles falaram assim, ó, a gente vai ter que demitir, tipo, sei lá, 3 caras da tua equipe. Daí eu falei assim, não, faz o seguinte, eu saio da empresa, eu procuro outra coisa, que é mais fácil pra mim, e tu mantém o pessoal que tá na equipe. E foi isso que eles fizeram, e daí eu fui trabalhar para um banco que fazia financiamento para small business. E daí eu trabalhei lá por 1 ano. Quando deu Covid, o pessoal não sabia se organizar direito. Tipo, eu não tinha... O CTO, que era meu gerente, era meio matão. E como é que tu vai falar que o teu chefe é matão? Tipo, sem se queimar, não tem como. Eu acabei saindo e dei sorte, cara, porque eu entrei na DSS. DSS foi um sonho pra mim. Tipo, era na área médica e eu fui contratado para trabalhar na área de inovação. Foi um desafio porque, tipo, a empresa tem cerca de 350 funcionários e eles, tipo, sendo 150 programadores, e eles são muito focados na questão do governo. Então, no final, eu entrei tendo uma visão, no final eu vi que, na verdade, eles só fizeram o mínimo, tipo, para eles conseguirem entregar o que eles precisavam. Eles não realmente estavam querendo investir em inovação. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar, estudar um monte nesse último ano. Aprender um monte de coisa, tecnologia, segurança. Claro, eu sempre fui mostrando para eles, eu acho que isso aqui faz sentido para vocês. E eu estudava para fazer aquilo que fazia sentido para eles. Eu não simplesmente tinha a liberdade de ficar estudando o que eu queria. Eram coisas práticas para eles. Então, tipo, vamos tentar fazer um protótipo, uma prova de conceito para como a gente pode desenvolver um aplicativo e publicar isso no marketplace, para, por exemplo, vender para o governo. E eles estavam com um projeto também de começar a atender clínica direto. Então, foi uma oportunidade interessante. Eu trabalhei com inteligência artificial, trabalhei com microservices, micro-frontends. Foi bem interessante, foi bem bacana. E daí eu tive a oportunidade de conversar lá com a Microsoft e o processo demorou um bocado, foi bem complicado porque por causa do visto, infelizmente essas big techs são bem enroladas com relação a, não sei se todas, mas a Microsoft é bem enrolada com a nossa questão do visto. Demorou tipo 4 meses desde a aceitação da oferta até a contratação. E entrei na Microsoft. Meu sonho, imagina agora eu, cara que começou entregando documento contábil na chuva, tomando chuva na cabeça, trabalhando sem remuneração, passando altos perrengues. Hoje eu tô na Microsoft. Por que eu tô contando isso tudo? Para você que achar que não tem qualificação ou que é impossível alcançar alguma coisa, não cria a expectativa que tu vai conseguir de hoje para amanhã. Porque, por exemplo, isso era um problema que eu tive vendo história tipo do Mark Zuckerberg da vida, que eu ia abrir empresa e no outro ano eu ia estar rico. Mas continua na batalha, no estudo, que uma hora vira. Hoje é muito mais fácil, sincero, porque hoje a entrada do mercado para quem trabalha com IT é muito mais fácil do que era na época que eu comecei. E é isso, cara. Tipo, quer um ambiente melhor para ti, para tua família, quer mudar a tua realidade, estuda. Eu até brinquei que eu fiz um vídeo igual tem uns caras aí que falam: quer ganhar dinheiro? Quer ficar rico? Você assina aqui que eu vou te ensinar como é que faz. Cara, não tem essa, velho. Só estudar, velho. Não tem errado. Não tem que pagar pra ninguém pra te explicar isso. É estudar e trabalhar. Não tem segredo. Naturalmente, tu aumenta a tua chance de dar certo. E eu acho que isso é matéria para outro vídeo. E alguns livros que eu li sobre, que é uma das coisas que eu levo na minha vida. Aumente a probabilidade de você dar certo.
Por exemplo, eu me colocar na Microsoft, me colocar no ambiente de Seattle, conhecer pessoas inteligentes, aumenta a minha chance de dar certo. A questão de eu estudar, a questão de eu investir no meu inglês, aumentam a minha chance de dar certo. Teve um estudo que o pessoal fez com um cara que ele é violinista e ele tem aqueles violinos espanhóis que custam tipo 1 milhão e pouco de dólares, porque tem mais de 200 anos, a madeira ninguém mais acha, o cara que fez já morreu, enfim. Ele se apresentou no metrô de Boston. Ele fez, vou chutar aqui, $35 em 1 hora de apresentação no metrô de Boston. No mesmo final de semana, ele se apresentou no centro de convenções lá, casa cheia, com ticket médio de $350 por pessoa. O problema não é o que você faz, mas para quem você faz e como você se apresenta. Enquanto eu estava no Brasil, eu só pagava minhas contas, me via matando para conseguir alguma coisa. Quando eu vim para cá, minha vida mudou. Então, estuda que uma hora vira. Uma hora dá certo. Valeu, povo. Espero que tenha sido válido. Mande suas perguntas e se inscreve e comenta aí. E de coração, um abraço para todo mundo. Valeu.